tema de hoje do Estúdio News é a variação de clima aqui no Brasil. Para conversar com a gente, teremos Fábio Marim, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, e Cristóvão Barcelos, pesquisador do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz. Sejam muito bem-vindos, uma honra ter os dois aqui para falar sobre um tema super atual. Começo dando olá, o meu olá ao Cristóvão. Cristóvão, obrigado pela participação aqui conosco. Já emendo a primeira pergunta. Cristóvão, a gente tem acompanhado, principalmente pessoas que não entendem do clima, visto essa variação, obviamente, aos casos mais graves, como as chuvas no Rio Grande do Sul, mas também é uma percepção que o tempo está mudando. O verão, às vezes, está mais calor do que a gente imaginava, o inverno, às vezes, tem calor. De fato, olhando para a nossa realidade brasileira, as estações estão mudando com essa nova dinâmica mundial? Nós precisamos lembrar que muita gente se recorda dos gráficos de temperatura que são divulgados e são assustadores, né? Estamos vivendo um ano que tem maior aquecimento dos oceanos. Ano passado tivemos recorde de temperatura mundial, mas isso é uma média. E uma média, essa variação é de 1 grau, 2 graus, né, em relação ao período histórico que a gente usa para comparação. Claro que esse 1 grau, 2 graus se concentra em alguns lugares e, às vezes, esse 1 grau, 2 graus, 5 graus, transforma em algum evento extremo. Uma chuva intensa, ventos fortes, furacão e secas algumas vezes. E eu acho que é difícil, muitas vezes, para o público geral perceber o que faz parte da normalidade, o que é típico do verão, típico do inverno, e o que está acontecendo de grandes transformações. Isso é um processo que eu acho que precisa ser mais claro do ponto de vista científico e precisa ser mais entendido pela população, né? Existe uma mudança em curso, sem dúvida nenhuma. As temperaturas médias da Terra estão mudando e está aumentando o número de eventos extremos, o que muita gente chama de anomalia, né? Estamos saindo da normalidade, né? E essa anormalidade muitas vezes é uma chuva mais intensa, que dura mais tempo. O verão parece que está se abrindo, o que a gente chamava de verão, temperaturas grandes, altas, junto com concentração de chuvas, principalmente no Sudeste e Sul, isso está aumentando, esse período está aumentando. Isso é claro e muita gente está percebendo isso. Inclusive, por exemplo, o agricultor, que, claro, depende muitas vezes do clima, né, para decidir quando planta, a hora da colheita, o que vai plantar. É importante a gente fazer esse casamento, digamos, entre o que está sendo produzido pelos cientistas e essa percepção da população, que também está percebendo essa mudança. Claro. O Cristóvão levantou a bola. Professor Fábio, eu quero ouvir do senhor também justamente isso. A gente, olhando para a agricultura, principalmente aqui a agricultura no Brasil, a gente tem visto investimento em tecnologia, em percepção de dados, sobre justamente isso que o Cristóvão falou, sobre qual colheita fazer, como plantar. Essas mudanças climáticas já têm impactado. A gente viu o caso mais recente, obviamente, no Rio Grande do Sul, a perda que tivemos com arroz e com a soja. Mas eu queria que você falasse mais sobre esse ambiente do produtor em meio a mudanças e à imprevisibilidade do tempo. Ok. Bem, o assunto é quente, né? Estamos vivendo isso daí na prática lá no Rio Grande do Sul e isso atrai muito a atenção das pessoas, né? Mas eu gostaria de fazer um passo atrás aqui na nossa conversa e contar que o clima tem uma variabilidade natural, uma complexidade natural que a gente ainda não entendeu, entendeu? Então, não é porque os eventos extremos estão acontecendo que porque a gente passa por uma fase em que, olha, o mundo vai acabar. Também não é assim. Sempre houve esses fenômenos, ok? E a gente precisa entender isso daí. Então, essa é uma área que a gente precisa estudar mais. E eu, como estou aqui na universidade, estou ensinando isso para os alunos, estou puxando a brasa para minha sardinha aqui, entendeu? Dizendo que, olha, esse é um tema que a gente precisa levar. E na agricultura, isso é especialmente verdade. Das áreas da agricultura, o mais atrasado, sem dúvida nenhuma, é esse que fala da influência do clima nas plantas e nos animais. Ok? Então, a gente pede mais espaço, a gente sente que precisa de mais espaço,
E essa é uma deficiência nossa. Dito isso, eu alinho aqui com o professor Cristóvão no sentido de que isso não é uma opinião nossa, isso é uma verdade científica, a gente passa por um momento de transformação climática, notadamente de aumento das temperaturas. E é importante que a gente diga que os termômetros não têm partido político, então essa não é uma coisa de partido A ou partido B, essa é uma verdade científica. Os termômetros, que são equipamentos, eles estão indicando todo ano a gente esquenta um pouquinho. E a gente vem fazendo isso já há muitas décadas, notadamente nas últimas 5, são onde a gente mais chama atenção isso daí. E isso, obviamente, tem impacto na agricultura. Tem impacto desde o momento da semeadura, o comprimento dessas lavouras, o tempo que elas vão durar e a produtividade que elas vão ter. O que a gente nota? Aumento na variabilidade. E aumento na variabilidade quer dizer, tem anos que a gente vai produzir bem? Sim, tem anos que a produção vai ser ótima, como foi no ano passado. Recorde de produção de soja, recorde de produção de milho, recorde de produção de cana, um ano muito bom. E esse ano a gente já tem uma condição bastante diferente. Então, essa oscilação de anos muito bons, seguindo de anos não tão bons e às vezes anos péssimos para a agricultura, deve ser uma nova verdade, o que demanda que os produtores estejam preparados para isso. Pegando esse gancho, eu queria entender um pouco de vocês sobre se a gente tem uma consciência de como as mudanças estão atingindo cada parte do globo. Pergunto isso porque, primeiro, do ponto de vista das pessoas e da saúde delas e depois da agricultura, a gente vê recordes de temperaturas em regiões em que o frio era predominante. A Europa, muitas vezes, sofrendo com recorde de temperatura, Estados Unidos a mesma coisa, até o próprio Canadá. E aí, de repente, as coisas mudam. Quem não estava acostumado com calor começa a ter que se adaptar. De fato, há algumas inversões ou as temperaturas estão mudando em determinados locais e isso afeta a vida das pessoas e também dos animais e plantas. Começando primeiro a ouvir do Cristóvão sobre esse ponto, até do ponto de vista de doenças que surgem em regiões que não tinham. Por exemplo, a dengue surgindo em regiões que não era comum. A gente pode dividir o mundo assim, em continentes ou em faixas de clima, né? A Europa tinha um clima temperado, com um inverno muito frio, né? E seco, em geral seco perto do sul da Europa, e isso está se alterando um pouco, né? Talvez uma maneira de dividir esses padrões que estão acontecendo mais recentemente seja o efeito El Niño-Laninha, né? Desde o meados do ano passado que está todo mundo avisando, vem aí o El Niño, vem El Niño. E sempre que vem El Niño, chuva no sul, muitas vezes sudeste, muita chuva, e seca no norte e nordeste. A gente viu, por exemplo, no ano passado, os rios da Amazônia quase que secando, né? Diminuiu muito o nível do... Imagina que a gente fala em seca na Amazônia. Isso é uma coisa também bastante recente, como falou o professor Fábio, aumento das variabilidades, né? A Amazônia, que é ainda uma grande parte da floresta, está protegida, principalmente no oeste da Amazônia, a gente tem ainda muita área intacta, né? E isso, mas sofrendo variações terríveis, um ano com muita cheia, um ano com muita seca. Isso é típico de El Niño e Laninha, pelo menos na América do Sul, isso é muito claro. E houve esse aviso, esse 2020, final de 2023 e início de 2024, a gente teria uma influência do El Niño muito forte aqui na América do Sul e que levou a ondas de calor, né? A gente se lembra, mesmo no inverno do ano passado, agosto, setembro do ano passado, a gente teve ondas de calor terríveis no Brasil, interior do Brasil. E secas na Amazônia, imagina, rios secando na Amazônia, e agora chuvas muito intensas e muito espalhadas e durante muito tempo no sul. Isso eu acho que é inédito. Claro que, como já se sabe, né, sempre chove, sempre faz calor no verão, mas existe uma sobreposição aqui, nesse nosso verão, que se esticou agora até maio, né? O aquecimento global, mais El Niño, mais ondas de calor, principalmente e bloqueio de algumas massas da atmosfera. Houve
concentração, a sobreposição, a gente pode falar assim, uma coisa em cima da outra, agravando essa situação no sul do Brasil, né? E isso a gente lembrando aqui, os primeiros estudos que a gente já fazia sobre dengue. A dengue, ela aparece muito forte depois de um verão quente e chuvoso. É isso, né? Infelizmente, isso estava previsto, a expansão da dengue em direção ao sul, em direção mesmo à Amazônia, malária saindo muitas vezes do controle, febre amarela tendo surtos na região sudeste, que é uma coisa que a gente não esperava também. Todas essas alterações climáticas, infelizmente, rebatem sobre a saúde, têm consequências gravíssimas sobre a saúde, e é o que a gente tem percebido aqui no observatório da gente. Claro. Professor Fábio, do ponto de vista da agricultura, eu vejo muitas vezes debates ou falas, por exemplo, citando o vinho, que regiões famosas pelo vinho, como na França, com a mudança da temperatura, podem até perder a qualidade de seus vinhos e outras regiões, com essa variação do clima, podem se tornar novas produtoras. Usei o exemplo da uva, dos vinhos, mas outros exemplos também têm sido percebidos, ou seja, uma mudança no globo até na produção de determinados produtos? Sim. Antes de ser professor aqui na Universidade de São Paulo, eu fui pesquisador da Embrapa, né? E a gente, acho que publicou um dos primeiros estudos, em 2007, ainda lá na Embrapa, falando sobre a nova geografia agrícola do Brasil. E esse termo, acho que vai bem em direção à sua pergunta, né? Essa geografia deve mudar. Um ponto muito importante é que a gente frise que a agricultura não vai acabar. Ok? Então, apesar da gente estar passando por momentos de dificuldade, porque essa dificuldade vem da transição desse clima que a gente conhece para algo que a gente está conhecendo a partir de agora, outras regiões que ainda não produzem podem produzir. A gente aqui já fez uma série de estudos publicados em revistas internacionais mostrando a cultura da soja, algumas regiões tendo produtividade, mas outras regiões do Brasil ganhando produtividade. A mesma coisa para o milho, para a cana, para o feijão e entre outros estudos que já foram realizados. Então, é muito importante que a gente também tranquilize a população de que se a gente tiver, vamos dizer, atualizado sobre esse tema, se os nossos produtores estiverem entendendo o que está acontecendo e preparados para fazer essa transição, a gente vai saber explorar as regiões que vão produzir mais e vai saber minimizar os danos nas regiões que vão sofrer um pouco mais do que outras. Então, e isso, você usou a realidade do vinho, aí, né, que é uma cultura, vamos dizer, glamurosa, mas soja, feijão, arroz, milho, todas essas culturas que são base para a nossa alimentação no dia a dia, passam pelo mesmo processo. E professor, só para, antes da gente ir para o intervalo, os próprios produtores já estão adaptados a essa discussão, a essa conversa, a entender o que está se passando, ou isso também causa um receio neles? Eu acho que ainda não. Eu acho que uma parte dos produtores ainda tem receio dessa conversa, ok? E aí existe uma mistura com a parte política da discussão, ok? Que tem uma parte que usa essa informação da mudança climática para transformar numa bandeira ideológica. E eu, pelo menos, imagino que o professor Cristóvão também, a gente está alheio a essa discussão, vamos dizer, ideológica. Nós estamos prestando atenção naquilo que o termômetro, aquilo que o pluviômetro, aquilo que as variáveis meteorológicas estão nos dizendo, entendeu? O que se faz com essa informação não me diz respeito, eu acho que não é essa a minha tarefa na sociedade. Ok? Mas os produtores, pelo menos uma parte deles, ainda está muito preocupada com essa questão. E na nossa visão, essa preocupação deveria estar em como é que eu adapto o meu sistema produtivo para ganhar o benefício que o clima vai trazer, porque é importante a gente citar, alguns aspectos vão ser favoráveis também, como, por exemplo, a concentração de CO2 é muito favorável ao crescimento das plantas. Como é que eu uso isso ao meu favor e como é que eu minimizo os aspectos que estão contra, por exemplo, a temperatura ou a ocorrência de chuvas extremas? Claro. Posso fazer uma observação? Por favor, professor. Não só a interferência da política, muitas vezes assim, deturpando o debate
O debate que é preciso ser feito sobre a mudança climática, seus impactos, como é que a gente se protege, como é que se adapta, mas o setor financeiro também. Por exemplo, o setor de seguros, que é muito importante numa hora dessa, para a agricultura, inclusive, mas também para as casas, para a proteção do carro, da família. Ele trabalha em cima de incertezas, né? Quanto a maior a probabilidade de um evento sinistro, né, que é chamado, ocorrer, maior o preço do geralmente seguro. Mas isso também é proporcional à incerteza que você tem sobre o assunto. Você vai segurar uma área agrícola, uma plantação nova de milho, digamos, grande. Vai ao banco, se o banco não é bem informado sobre o que pode acontecer na safra, nos próximos anos, pode ter perda de safra, pode ter uma seca muito forte, ele aumenta o preço do seguro. Então, é uma maneira também do setor financeiro adequar suas taxas, e ter uma negociação melhor com o agricultor, né? E com o proprietário em geral, com o proprietário de uma casa que quer segurar a casa numa área de risco. O banco e o proprietário precisam fazer essa negociação aberta e condizente com o cenário que nós vivemos hoje das mudanças. Claro. Professores, quero voltar agora justamente com a adaptação sobre esse novo mundo que o clima nos impõe. Eu queria perguntar primeiro para o Cristóvão, muito se fala, Cristóvão, sobre justamente as cidades entenderem essas alterações climáticas e, citando, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, essa reforma, essa nova construção que Porto Alegre, por exemplo, e outras cidades da região terão que passar, em governantes e a sociedade civil repensar melhor a construção dessas cidades para lidar com as ondas de calor e com as fortes chuvas, citando aqui o exemplo do que acontece no Brasil. De fato, isso é algo que precisa ser feito? Ou seja, parques que possam inundar para proteger a cidade, que muito se falou, olhar para a cidade, ter um olhar diferente? Olha, essa pergunta, eu acho que é talvez a mais importante de todas, porque não é que o debate não tenha que ser político. O debate é político, mas tem que ser de acordo com a Constituição brasileira, com o que cabe a cada nível de governo. Vamos lá. No nível nacional, a gente tem que pensar em sistemas de proteção, sistemas de alerta, que podem ser feitos com tecnologia que a gente tem no Brasil, INPE, NEMET, Exalc, Embrapa. Tem várias instituições muito boas no Brasil que podem apoiar políticas de adaptação, podem criar novas tecnologias, inclusive para a produção agrícola, e desenvolver melhores os órgãos e fazer estudos. Isso poderia caber ao governo federal. Nos governos estaduais, melhores planejamentos o que se chama de drenagem, né, também, os rios, algumas barragens poderiam ser construídas. Não é ao contrário de destruição. Construir barragens, muitas vezes, retém um pouco das enchentes, né? Retém, pelo menos o pico da inundação, ele é um pouco suavizado, né? A inundação não acontece de repente. Se tivesse algumas barragens, por exemplo, na Serra Gaúcha, teria diminuído o impacto nessas áreas, nas cidades que estão lá no fundo do vale. Então, isso cabe aos governos estaduais, além por exemplo, criação de áreas de proteção, governo estadual, proteger algumas áreas de serra, esses fundos de vale próximo a rios, cabe geralmente às secretarias de meio ambiente estaduais. E o município também tem o seu papel, desenhar melhor a cidade, de maneira a evitar essas áreas que seriam inundáveis, áreas de encosta que muitas vezes sofrem deslizamento. Essa conjunção eu acho muito importante e ver exatamente a atribuição de cada um, porque senão a gente fica assim, o prefeito diz, isso não tem nada a ver comigo, isso é federal. Aí o federal fala, não, isso é do governador. Essa briga não leva a nada, cada um tem a sua atribuição, estabelecida na Constituição brasileira, e a gente precisa discutir isso em todos esses níveis. E no nível das empresas também. As empresas também precisam participar desse debate e associações civis, os cidadãos em geral participar desse debate. Cada um fazendo o seu dever de casa nos seus níveis de governo. Claro. Fábio, a gente ouve muito falar, obviamente, do que a gente está acompanhando no Rio Grande do Sul, da reconstrução, e também maneiras e táticas seguindo as políticas mencionadas, justamente os deveres de cada setor, como o Cristóvão falou, mas eu
vejo pouco se falar na agricultura, no campo. O campo, as cidades do campo, as cidades produtoras, elas também podem se adaptar a essa nova realidade com maneiras pensadas para proteger justamente as produções, seja pensando em barreiras, seja pensando em como não prejudicar as plantações com as chuvas e não prejudicar os rios da região, que também servem para as plantações. Você consegue me entender? Ou seja, é possível ter o mesmo olhar que você olha para uma cidade, se preparar para os eventos climáticos, também para as cidades do campo? Sim, é possível, mas não é possível a gente eliminar totalmente o risco, entendeu? O clima, ele sempre vai trazer algum impacto para a agricultura. O que a gente precisa entender é, na condição atual, qual é esse risco nosso, ok? E o produtor está ciente disso. Para cada data de semeadura que ele tem no campo, ele tem um risco associado. E o que ele deve buscar? As datas em que ele consegue minimizar esse risco e as formas de cultivo que ele consegue, ao mesmo tempo, baixar custo e tornar sua cultura mais resiliente a esse clima. Ok? Existem, a gente aqui na Exalc, por exemplo, conduz várias pesquisas nessa tentativa, tanto de estudar novos manejos que tornam o cultivo mais resiliente, como usar programas de computador que fazem simulações para todo o Brasil, mostrando qual é esse risco, atual e no futuro, como eu já citei no bloco anterior. Então, a nossa ideia aqui é tentar prover o agricultor de informação para que ele tome uma decisão mais embasada, vamos dizer assim. Agora, dizer que um fenômeno como esse, que impactou demais a produção do Rio Grande do Sul, não vai acontecer de novo, é impossível. E se acontecer um fenômeno como esse, não tem o que fazer, entendeu? Porque esse é um fenômeno extremo, com tempo de retorno. Bom, se a gente lembrar que aconteceu em 41, agora em 24, estamos falando de 83 anos, então esse é um tempo de retorno a cada 100 anos. Com a mudança do clima, o que se espera, né, é que esse tempo de retorno até reduza um pouco, mas não é um fenômeno frequente. Agora, sempre esses fenômenos extremos, eles estão muito além do que a gente pode fazer. Encharcamento das lavouras com essa chuva absurda, ou mesmo período de secas, em períodos em que a cultura precisa de muita água. Nesses dois casos, a gente vai ter que conviver com alguma perda. E é importante que o produtor saiba quais são essas probabilidades, que ele tenha a caixa para isso, que ele tenha a proteção, que ele tenha o seguro agrícola, como o professor Cristóvão citou, okay? Que ele tenha os meios de travar o seu preço, de se proteger tanto no campo como fora da porteira, para poder conviver, tirando o lucro nos anos bons e conseguindo enfrentar os anos ruins, sem perder a propriedade, sem entrar em colapso ali dentro da sua atividade produtiva. Professor, ainda olhando para novidades, digamos assim, ou maneiras para se aumentar a produtividade e também pensar em evitar desastres, muito se fala, ou eu escuto se falar, sobre agricultura vertical. Não que ela seja uma bala de prata, mas eu queria entender de você, professor Fábio, se a agricultura vertical é algo que já está sendo realizado, seja aqui no Brasil ou em outras regiões, e se é uma possibilidade para o produtor. Olha, Gustavo, eu confesso que essa não é exatamente a minha área de especialidade. Então, pode ser que aqui uma parte do meu comentário não esteja totalmente atualizado como deveria, mas eu posso emitir uma visão minha aqui. A gente aqui trabalha com grandes culturas, ok? Essa é a minha especialidade. A soja, o milho, a cana-de-açúcar, o feijão, o arroz, esse tipo de lavouras. E essa agricultura tem um recurso que é essencial para o crescimento das plantas, que é gratuito, que é a radiação solar. A agricultura vertical já começa com uma diferenciação muito grande, que a gente precisa injetar esse recurso a um custo muito alto, ok? Então, a minha visão é que essa agricultura vertical ela pode atender grandes centros urbanos, com problemas logísticos, com um consumidor que tem um alto poder aquisitivo, porque vai custar mais caro fazer essa agricultura. Agora, se eu vou produzir um alface orgânico para entregar no centro do Rio ou no centro de São Paulo, ok, pode ser que ela se viabilize, mas a grande alimentação do povo brasileiro não vai vir daí, na minha visão. Entendeu? Então, é uma agricultura de nicho, é uma oportunidade de nicho que precisa ser muito estudada por parte do empreendedor que vai entrar,
Porque só em termos de custo de energia elétrica, isso vai ter uma implicação tamanha, né? Só para dar um número aqui para o nosso telespectador conseguir entender, Gustavo, se a gente na sala, no quarto, ou talvez aí no seu estúdio, ou na sala onde eu estou aqui na universidade, se a gente for medir o quanto de radiação nós temos, isso vai dar de 1 a 2 watts, mais ou menos. É um nível mínimo de radiação. Para a gente, por metro quadrado, 1 a 2 watts por metro quadrado, no máximo 5, vamos dizer assim. Talvez aí no seu estúdio que seja muito bem iluminado. Se a gente for comparar com o Sol emite, chega para nós, no verão, 1.000 watts por metro quadrado. Então, só isso já nos dá uma ideia da potência que o Sol gera e o quanto isso se converte em carboidrato, quanto isso se converte em biomassa. A gente querer imitar o Sol, a gente precisa colocar bastante energia nesse processo aí. Então, por isso que eu tenho uma visão um pouco reticente, um pouco precavida nessa questão da agricultura vertical, apenas baseando na radiação solar. Sem contar que a gente vai ter que ter uma chuva artificial, a gente vai ter que ter uma temperatura artificial e tudo isso vai consumir recurso, vai consumir bastante energia. Claro. Cristóvão, eu queria olhar um pouco por algo que a gente falou en passant ali no primeiro bloco, citando a dengue, o senhor citou também a malária, mas eu queria saber sobre os impactos das ondas de calor e das temperaturas justamente na saúde das pessoas. Citando um caso mais recente, na Índia, que passa por uma onda de calor, já são quase 60 mortes, mais de 50 mortes por causa das ondas de calor e temperaturas altíssimas. Mas essas temperaturas também aumentam a incidência de doenças? E que doenças seriam essas? Seriam novas pandemias? Esse risco existe? O calor, como o professor Fábio falou, a temperatura mais alta, ela propicia vida, né? Inclusive de alguns que a gente, por exemplo, a sobrevivência de algumas bactérias na água, mais fácil, mais viabilizada com temperatura um pouquinho mais alta, 20, 30 graus, mais ou menos. Se a temperatura cai, essas bactérias são contidas numa quantidade mínima. Isso lembra o quê? Cólera, lembra diversas diarreias, né? Micro-organismos que produzem diarreia, o caramujo da esquistossomose, uma série de animais, digamos, e o mosquito da dengue. O mosquito da dengue ele é muito favorecido na reprodução dele em temperaturas aí a partir de 20 graus até quase 40, 35 mais ou menos graus de temperatura, perto da água. Ele precisa da água para se reproduzir, e essa água mais ou menos nessa temperatura. Com certeza ele está se expandindo para algumas áreas. Por exemplo, não só em direção ao sul, não. A gente tem observado cada vez mais mosquito, da Aedes aegypti, e cada vez mais casos de dengue subindo a serra. Eu estou falando aqui da região, nesse triângulo Rio, São Paulo, Minas, Serra da Mantiqueira, muita serra o Vale do Jequitinhonha, Vale de São Francisco. O Minas Gerais nunca teve tanto caso de dengue porque esses vales e até montanhas, algumas vezes, estão sendo tomados pelo mosquito da Aedes, e logo depois vem infelizmente a dengue. Então, atrás desse debate todo sobre temperatura mundial, média, ondas de calor, vem um monte de fatores biológicos, né? Que são alterados pela temperatura também, precipitação, etc. A onda de calor, por si, ela já provoca muitos problemas que muitas vezes são silenciosos. Você percebe, alguns estudos estão sendo feitos aqui no nosso observatório, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que depois de uma onda de calor existe um pequeno aumento de mortalidade e de internações, principalmente em idosos. Terrível. Só que por diversas causas, não tem uma causa muito clara, não. Geralmente são problemas cardiovasculares, digamos assim. Pode ser um AVC, né, chamado também de derrame, mais conhecido como derrame, pode ser um pico de hipertensão, pode ser infarto, pode ser desmaios, mal súbitos. Diversas causas podem levar as pessoas a passarem mal, principalmente os idosos. Então, um conjunto de cuidados que a gente tem que ter com essas populações que muitas vezes já estão vulnerabilizadas por
doença crônica, ou alimentação inadequada, ou a bebida insuficiente, ingestão de líquidos insuficiente. É nesse momento, se na agricultura, como a gente está falando, tem uma adaptação, na saúde tem uma adaptação, que passa pela atenção primária em saúde. O posto de saúde precisa estar informado, olha, vem uma onda de calor por aí, lembre os mais idosos de tomar água, de se alimentar com frutas, de tomar vitaminas, de ter um telefone de socorro, de emergência que possa ser acionado em caso de desmaio, de algum passar mal de alguma maneira. Essa adaptação acho que é muito importante para a gente pensar na saúde, que tem a ver com a educação do cidadão, mas também num preparo maior dos serviços de saúde, públicos e particulares. Claro, olha, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu queria primeiro agradecer ao Cristóvão pela conversa de alto nível, de qualidade, para a gente entender o que o nosso mundo vive hoje em dia. Obrigado pela participação e até uma próxima, Cristóvão. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Fábio, obrigado também pela participação. Repito as palavras de alto nível para falar, para entender primeiro, antes e ouvir quem de fato estuda o assunto e sabe do que está falando. Um forte abraço e até uma próxima, Fábio. Um abraço. Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Fábio Marim, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, e Cristóvão Barcelos, pesquisador do Observatório do Clima e Saúde da Fiocruz. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá!